Meus cumprimentos a todos, que a paz de Jesus envolva-nos em todo o seu amor, em toda a sua misericórdia. E nós estamos aqui por mais este dia para podermos conversar acerca das obras de Amélia Rodrigues, a psicografia de Divaldo Pereira Franco. E para a nossa conversa no dia de hoje, nós fomos inicialmente junto ao livro Luz do Mundo, buscar aquele tema maravilhoso que ela nos traz com muita maestria, ensina-nos a orar. Inicialmente, porque nós vamos fazer breves comentários, porque na sequência nós mostraremos que o outro livro, também da autoria de Amélia Rodrigues, Pelos Caminhos de Jesus, existe como que uma continuidade. E no livro Luz do Mundo, no capítulo 5, Ensina-nos a Orar, ela faz referências de forma poética, como é de costume em suas obras, na sua literatura. Ela descreve a região de Judéia, mais necessariamente a aldeia de Efrém ou Efraim, trazendo-nos como uma região bucólica. O que é uma região bucólica? É aquela relativa ao campo, à natureza, aí traçando toda a beleza que existe junto a essa região e nos indicando que é um convite sempre à meditação. Inclusive, ela nos diz que Jesus sempre buscava esse local para as meditações, para os seus encontros de comunhão com Deus, através da meditação, através da oração, aonde ele se recompunha, se refazia e voltava para a sua grande missão junto a nós. Então, ali nesse momento, quando ela faz todos os comentários acerca da beleza da região, acerca dos encantos, e nos diz a respeito do retorno de Jesus, quando de uma dos seus encontros junto a Deus, os seus apóstolos, seus discípulos, seguidores, diante de todas aquelas lições que ele lhe passava, eles chegaram com um desejo ardente diante dele, pedindo então para que Jesus os ensinasse a orar. Nós sabemos que quem chegou e disse: Mestre, ensina-nos a orar, foi o apóstolo Pedro. E Jesus assim o fez, trazendo-lhes então a oração dominical, ou a oração do Senhor, ou como nós normalmente a denominamos, a oração do Pai Nosso. E neste livro, então, que eu falo para vocês na sequência, Pelos Caminhos de Jesus, no seu capítulo 16, Amélia Rodrigues faz referência quanto à continuidade deste dia, daquela manhã em que Jesus profere os ensinamentos acerca e nos traz a oração dominical, a oração do Pão Nosso. Então, ela nos narra, e eu vou pedir licença a vocês, para poder fazer aqui uma leitura acerca do que ela nos pede em termos de entendimento com relação então à arte de orar. E vamos à leitura. As emoções de felicidade ainda não haviam passado totalmente. Permanecia nas mentes e nos corações a empatia que a todos tomara desde a manhã, quando o Rabi, atendendo à solicitação dos amigos afeiçoados, lhes ensinara a orar. As dúlcidas vibrações da prece sintética, que apresentava todos os anseios e necessidade do homem perante o Criador, ofereciam-lhes um clima psíquico de renovação e de entusiasmo que jamais desaparecia daqueles sentimentos afetuosos. Na continuidade, então, com essa estesia interior que eles se encontravam agora à noite, conforme Amélia Rodrigues nos fala, ainda os discípulos chegaram até Jesus pedindo-lhes que lhe dessem maiores explicações acerca da oração dominical. E foi assim que Jesus, então, vem e lhes diz, né? O amigo divino escutou o requerimento do afeto e, sem maior delonga, referiu-se: a prece é, antes de tudo,
uma atitude mental da criatura para com o seu Criador. Nela devem ser propostas as reais necessidades da alma, numa expressão de confiança e carinho, abrindo-se e desnudando-se, ao mesmo tempo permanecendo receptivo às respostas da sabedoria excelsa. Muito lindo já esse parágrafo, onde Amélia traduz o que Jesus ensina aos seus apóstolos, que a prece é, antes de tudo, uma atitude mental. E nós vamos relembrando das falas de Jesus através dos evangelhos, quando ele nos diz que quando quiserdes orar, entra em teu aposento, fecha a porta e em secreto, ora a teu Pai, que em secreto sabe tudo e atenderá os vossos pedidos. Né? Então, o que nós podemos supor aí? O que nós podemos tirar, extrair desse contexto, dessas explicações que estão nos sendo dadas? Entrar em seu aposento. Significa, então, estudando, analisando, refletindo profundamente acerca dessa postura que Jesus nos indica, que o aposento, na verdade, ele não significa aqui um local físico, mas a nossa essência, a nossa intimidade, o nosso íntimo do fundo do nosso coração. Então, entrar em secreto, nós nos abrirmos, nos colocarmos em comunhão com o Pai Criador, né? Que conhece em secreto tudo aquilo que nós necessitamos, ou ainda que conhece tudo aquilo que segue dentro de nós. Então, esse momento em que nós fazemos essa retirada do nosso dia a dia, da nossa rotina, e vamos então ao encontro de Deus, falar com Ele, é essa atitude mental. Amélia Rodrigues, ainda no livro Luz do Mundo, ela nos diz que Jesus ou melhor, que já os livros, né, antigos, os livros da fé, diziam assim: abrir a boca da alma para os divinos ouvidos. Então, quão linda é essa situação que ela nos coloca. E Jesus, vindo nos trazendo esse ensinamento, nos traz uma paz muito profunda, porque nós fomos criados dentro de uma cultura, os aprendizados que se vieram através desses milênios, desse trajeto evolutivo em que nós nos encontramos, que nós muitas vezes precisávamos estar numa determinada posição exterior, num determinado local. E isso não faz nenhuma diferença quanto a esse encontro que nós vamos manter com o Pai Criador. E na sequência desta obra, ainda, Jesus, aqui trazendo entre aspas, assim diz: assim, a oração divide-se em 3 etapas, nas quais o ser dilata as suas percepções e amplia a capacidade de entendimento em relação a si próprio e ao próximo e a Deus. Antes de mais nada, a oração é um ato de louvor ao Pai, o doador de todas as horas, fonte augusta de todas as coisas, o genitor soberano, donde tudo procede e para cuja grandeza tudo marcha. Então, antes de mais nada, a primeira coisa que nós devemos fazer ao nos encontrarmos em oração é louvar a Deus, é o nosso reconhecimento da nossa pequenez em relação à grandiosidade que é o nosso Pai, que é Deus, diante desse universo infinito. O nosso reconhecimento em relação a tudo quanto nos rodeia,
o louvor à sua grandiosidade em nos ter criado, fazer com que nós estejamos percorrendo caminho a caminho o nosso trajeto de evolução, buscando o nosso progresso espiritual, nos tornando-nos daqueles seres imperfeitos, seres melhores. É com a gratidão, muito embora o agradecimento seja uma outra parte que venha compor essas três partes da oração, é esse reconhecimento da nossa pequenez diante do Pai. O quão pequeninos somos, já que Ele é a causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema do universo, como nos diz a questão número 1 do Livro dos Espíritos. Então, glorificar a Deus, louvar a Deus. E também nós vamos lembrar que no Livro dos Espíritos, na questão 659, nós temos lá qual o caráter geral da prece. Questão esta, feita por Kardec, esta pergunta aos benfeitores espirituais, o qual nos respondem. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunhão com ele. Né? As três coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Então, o quão grande é essa necessidade que nós temos de nos pôr em comunhão com o Pai. E é muito certo isso, na medida em que nós dilatamos a nossa compreensão para entendermos até dúvidas que nós mesmos lançamos ou que são lançadas pelos nossos companheiros de jornada. Mas se Deus, que é onipresente, onisciente, está em todos os lugares, sabe tudo o que ocorre, por que então a necessidade da prece? Por que nós devemos nos colocar, fazer esse esforço para nos colocar em comunhão com Ele? Porque nós, ainda pequenos que somos, conforme já conversamos, necessitamos muito nos aproximar de Deus. E é através da oração que nós vamos, pouco a pouco, aprendendo a nos aproximar a Deus, a ganhar esse caminho que nos conduz até Ele. Aí a importância da prece. E voltando à obra, nesse maravilhoso texto da Arte de Orar, de Amélia Rodrigues, o louvor, então, é uma expressão de carinho e reconhecimento que deve fluir do ser, de modo a produzir uma sintonia, mediante a qual transmitem o sentimento de exaltação do bem. Então, nós temos que ser gratos, nós temos que reconhecer que, apesar das dificuldades diante do patamar evolutivo em que ainda nos achamos, que tudo quanto nos rodeia está na mais harmoniosa correlação com a lei natural, que nós somos necessitados de estarmos nos locais aonde nós nos encontramos, com as pessoas com a qual nós estamos comungando o caminho, fazendo essa comunhão, aonde nós estamos exercitando todo o nosso tipo de conhecimento, de aprendizado. Nós estarmos aqui, como fala ali, os sentimentos de exaltação do bem. Nós compreendemos que tudo quanto nos rodeia está aqui para nos servir de instrumento, de alavanca nesse salto que é o caminho para a evolução. Ainda, o que mais nos diz Amélia Rodrigues, né? Para se abrir na rogativa em favor das legítimas necessidades, né? E o Pai que conhece as nossas necessidades. Enfim, será que realmente nós já aprendemos a conhecer o que de fato nós necessitamos para enfrentar as condições em que nós nos achamos aqui no planeta Terra? Quais são as verdadeiras necessidades de que o espírito necessita?
né? Nós nos perdemos diante das aparências da matéria, daquilo que ela nos envolve, dessas efêmeras condições que nós acreditamos ser as condições da felicidade. E, em verdade, não é exatamente isso. Quando nós temos a compreensão que nós estamos aqui a partir de um plano reencarnatório, a partir de que temos aí esculpido em nós uma meta a ser cumprido a nosso favor, que é o nosso engrandecimento evolutivo, a nossa expansão, a nossa melhoria em termos de evolução, de nos tornarmos pessoas, criaturas melhores, nós vamos saber dimensionar quais são as verdadeiras necessidades do espírito. E também sabemos que aqui nós estamos envoltos em diversas necessidades. Quais seriam essas necessidades, né? Quando nos defrontamos diante das dificuldades, seja ela sentimental, seja ela financeira, seja ela de convivência com aqueles que partilham o caminho conosco. Então, nós podemos entender que as reais necessidades são nós termos a resignação, nós termos a fé que Deus conhece tudo aquilo de que necessitamos e que diante de nós estão os amigos espirituais, os nossos mentores espirituais, nos intuindo, nos direcionando no caminho que nós devemos percorrer para alcançar a meta. Então, nós normalmente nos desviamos a pedir aí favores materiais que às vezes, ao invés de nos auxiliarem, vão nos trazer muito prejuízo, né? Nós sabemos perfeitamente disso, mas diante da infância espiritual em que nos achamos, nós nos permitimos muitas vezes fazer da nossa oração esses petitórios indevidos. E o que de fato Jesus vem ensinando é totalmente ao reverso, né? E na sequência ainda, ela diz assim, né? No mundo cuja transitoriedade constitui por si mesma uma advertência a um convite à humildade. Ai, 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 como será que nós vamos conseguir desenvolver essa tão necessária humildade? Quando nós reconhecemos, consoante nós já conversamos também, a nossa pequenez diante da grandiosidade de que é Deus e desse universo infinito. O quão pequeninos, o quão necessitados nós somos, o quão famintos nós ainda nos apresentamos de aprendizado para poder entender, conhecer o que é a grandiosidade da vida enquanto espírito. Então, não sendo o corpo mais do que uma veste, facilmente o uso lhe gasta a estrutura e o término, muito inesperadamente, lhe assinala a conclusão da etapa para cuja finalidade foi elaborado. Saber pedir é uma arte, a arte de orar, de modo que a solicitação não constitua uma imposição apaixonada ou um capricho que não merece consideração. Por fim, a prece deve revestir-se da emoção de confiança e reconhecimento, numa postura através da qual, encaminhada a petição, o seu deferimento dependerá dos valores que não podem ser conhecidos do requerente e cuja resposta, qualquer que seja, será aceita com alegria. Temos aí a resignação. Antes, porém, de adentrarmos nesse aspecto quanto à resignação diante das provas da vida, diante das vicissitudes que nos são normais nesse plano de provas e expiações, o ensinamento de que nós nos devemos colocar numa postura diante dos nossos pedidos, junto ao nosso Pai Maior, de que nós não sejamos impositores. E quantas vezes
nós não nos deparamos com essa situação, chegando a impor determinadas situações a Deus, muitas vezes até barganhando com o divino. Você me concede, meu Pai, determinada coisa e eu farei outra. É óbvio que nós não seremos atendidos, porque Deus, apesar de misericordioso, Ele é justo e bom, e Ele nos concederá na proporção exata daquilo que está ao nosso alcance, aquilo que realmente corresponderá aos nossos anseios, aquilo que nos auxiliará na nossa redenção diante da vida. Então, nós não podemos nos posicionar como o fariseu diante do publicano, não podemos nos manifestarmos de igual forma, nos exaltando, nos achando melhor do que outras criaturas, ou nos achando que estamos aí alheios, ou melhor, que nós estamos totalmente isentos de responsabilidades, que nós estamos agindo bem. Nós temos que pensar muito a respeito disso, do nosso agir, o porquê que nós estamos atravessando essas dificuldades. Saber entender que na maioria das vezes, ou sempre, somos nós os próprios autores, os próprios escritores do nosso destino. Ou seja, nós somos aqueles que praticam os atos, e como o universo, as leis naturais correspondem à lei de causa e efeito, nós estamos sujeitos a ela. Né? Então, tudo aquilo que nós fizermos, ele terá uma correspondência igual. E nós, apesar de infratores da lei, nós nos distanciamos desse entendimento e achamos que estamos sendo vítimas, que nós até muitas vezes estamos sendo desamparados pelo divino, quando isso é irreal. Nós jamais estaremos desamparados. Nós, diante das provas, muitas vezes se faz necessário que nós atravessemos. Então, a humildade, as reais necessidades, como que nós vamos nos colocar perante o nosso Pai, seria naquela situação de nós pedirmos o auxílio divino. E Ele nos chegará, seja através de uma inspiração, seja através de uma intuição, seja através do nosso fortalecimento das nossas forças para vencermos aquela dificuldade que nós nos achamos. Mas não só apenas as dificuldades, em todos os momentos, em todas as instâncias da nossa vida. Então, saber receber com alegria e resignação a resposta que o universo está nos mandando através da vontade do nosso Pai. Sabermos que é necessário esse momento para que nós possamos crescer, né? Nós sempre dizemos que após a tempestade sempre vem a bonança, e é realmente dessa forma que ocorre. E ainda na sequência, não adestrado para saber o que lhe é de melhor para o crescimento espiritual, a felicidade real, o homem solicita o que lhe parece mais importante, é aquilo que nós já conversamos, né? Nós ainda somos desconhecedores das reais necessidades, daquilo que realmente importa para o propósito da vida, que é o crescimento, a elevação espiritual, a elevação moral de que tanto necessitamos para poder aperfeiçoar o nosso espírito, para podermos seguir na escala espírita dentro da evolução, dentro da nossa projeção espiritual. No entanto, só o Pai sabe o que é mais valioso para o filho em aquisição de experiências. E é aquela velha história, né? Que quando nós projetamos no mundo espiritual o nosso regresso à carne, à vida material, nós fazemos, né, milhões de propósitos, os guias espirituais diminuem aquela cota, e mesmo essa cota sendo
praticamente compatível com aquilo que nós poderíamos resolver aqui para poder aí nos retificar perante o passado, para poder nos assentarmos diante das leis divinas, nós trazemos um propósito e mormente não conseguimos cumpri-lo, né? Então é isso que o Pai sabe, que nós temos as nossas limitações. Então não adianta Ele nos entregar mais daquilo que nós poderíamos ou saberíamos trabalhar, né? Então Ele sabe do que é mais valioso para o filho em aquisição de experiências. Face a essa realidade, nem sempre Ele concede o que se lhe pede. E é o que nós também já conversamos, diante de que não adianta nós nos pedirmos diante das situações, especialmente as financeiras, que Ele nos proporcione uma melhor condição financeira. Será que nós estaríamos realmente preparados para uma vida mais abastada? Será que não insuflaria o nosso egoísmo, o nosso orgulho, defeitos esses do espírito, muito latentes ainda em cada um de nós? Será que isso não nos traria um prejuízo a comprometer não somente essa reencarnação, mas tantas outras aí no futuro, por não estar preparado para lidar? Esse é um singelo exemplo que nós trazemos, mas quantas outras mas quantas outras situações nós podemos estar sujeitos a que seu Pai não nos concedesse, nós estivéssemos entrando novamente em equívoco, cometendo novos erros, comprometimentos esses, como eu disse, nos arrastando aí por um caminho muito maior ainda dentro daquilo que nós dependeríamos da devida retificação. Então, Jesus, procurando fixar indelevelmente nos discípulos humildes a sabedoria em torno da arte de orar, Jesus encerrou: a oração deve revestir-se, portanto, dos 3 atos consecutivos: louvar, pedir e confiar agradecendo. Então, não será pelo muito falar, pelo rol da requisição ou pela palavra que visitam as ideias que a oração adquire valor. Antes, pela inteireza do conteúdo e pelo sentimento de que se reveste, é que mais facilmente alcança os divinos ouvidos, ao mesmo tempo conduzindo de retorno a resposta celeste. Então, essa linda mensagem que nos traz Amélia Rodrigues acerca da arte de orar é um conteúdo, apesar de singelo, de pequeno calibre, em termos de tamanho, ela nos traz uma luz muito grande para o caminho, para que nós, mais uma vez, sejamos lembrados da necessidade de orar e como fazê-lo. O principal, de como nós vamos nos comportar em relação a essa tão necessária comunhão com o Pai Celestial. Quando nós devemos chegar a um determinado local, a um determinado destino, nós estudamos os caminhos e sabemos qual o meio a ser percorrido. E para chegar ao Pai, a oração é o meio eficaz e sublime. É essa necessidade que nós precisamos, pouco a pouco, para chegar até esse estuário, que é essa grandiosidade que é o nosso Pai Excelso. Eu agradeço a atenção de todos e fica essa reflexão. Nós temos ainda outras bases, seja o livro A Gênese, o Evangelho segundo o Espiritismo e outras literaturas da doutrina espírita, aí recheada das formas e orientações para nós conseguirmos alcançar esse objetivo que é a nossa proximidade do Pai. Buscar estar o nosso ser essencial, não o ser egóico, em comunhão sempre com o Pai Maior. Obrigada.